Sim, é exatamente isso que tu leu na imagem. Nós estamos vivendo uma situação de guerra espaço Ra. Eu não posso falar o termo completo nesse contexto aqui no YouTube, mas a situação é nesse nível de conflito. Não é uma figura de linguagem. É isto de fato o que nós estamos vivendo no Brasil. Então eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu tenho para falar, porque é um momento decisivo da nossa história, né? É agora ou nunca, né? E esse nunca ele realmente pode permanecer assim por décadas, tá? Então eu vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo e que não está sendo ventilado nos bastidores, em diversas conversas de bastidores. Primeiro, meus amigos, esse vídeo aqui não vai ter a entrada, não vai ter o GC aqui embaixo, não vai ter trilha, porque é de fato um vídeo muito sério e eu preciso que vocês prestem total atenção no que eu estou falando. Quando eu digo que nós estamos num conceito de um conflito de guerra, isto é de fato para que vocês entendam com quem nós estamos lidando. E não é uma situação passível de ser resolvida com um processo eleitoral. Não é uma situação que vai determinar a mudança das pesquisas e que nós podemos resolver isso de forma democrática. Não é. Nós estamos lidando com gente que já eliminou vidas de opositores e que já tentou fazer isso com Jair Bolsonaro. Lembrem do que aconteceu com o avião do ministro Teori Zavascki, lembrem o que aconteceu com o avião do Eduardo Campos naquela eleição. Nós estamos lidando com bandidos. Esse é o termo correto. Então não é uma questão eleitoral. Nós estamos num conflito que o outro lado está fazendo tudo o que está fazendo com as vítimas do 8 de janeiro. Que está fazendo o que está fazendo com o Bolsonaro. Que não mede esforços para atropelar a lei. Então, neste momento, nós estamos lidando com um conflito desse nível. Não dá mais para ficar achando só que vou fazer uma manifestação normal, né? Que eu vou fazer uma campanha, melhor dizendo, e que vai se resolver depois lá nas urnas, tranquilo. Porque nós estamos lidando com um inimigo que não quer, inclusive, que nós estejamos nas urnas. Um inimigo que está fazendo de tudo para tirar diversos políticos da direita do cargo constituído pelo voto do povo. Quantos já foram caçados? Estamos lidando com um inimigo que não quer deixar que diversos outros, como Nicolas e diversos outros candidatos, possam disputar em 2026. Então não é uma questão eleitoral. É uma guerra de fato. Não se deve, a partir de agora, pensar em eleições. Não se deve, e aí falando no caso dos políticos, tomar decisões fazendo cálculo eleitoral. Ah, o que será que isso aqui vai pegar para minha base? Ah, mas isso aqui eu posso agir rude demais, posso perder apoio no Congresso. Não é assim, não é hora de fazer cálculo eleitoral. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e não está medindo esforços e não está fazendo cálculo eleitoral. Ele mesmo já deixou claro isso. Ele não está preocupado com eleições de 2026. Se o povo vai gostar dele, se vai querer votar nele ou não. Ele não está pensando nisso. Porque se ele não fizer o que ele está fazendo agora e não lutar pelo que ele está lutando, talvez nem tenhamos como disputar em 2026. É isso que precisa ficar muito claro para todas as pessoas, para os políticos, porque não é uma situação normal que pode ser resolvida por vias normais. O professor Olavo já falava isso. E existe, meus amigos, um plano declarado de uma elite liberal, né, liberal de direita, contra Jair Bolsonaro. Eu conheço uma pessoa, tá, na qual eu confio bastante, não tenho motivos para desconfiar, uma pessoa muito preocupada em nos ajudar, uma pessoa muito preocupada com a verdade, que todas as opiniões podem ser atestadas e verificadas, e de fato é uma pessoa que está do nosso lado, e eu confio. E essa pessoa, ela tem contatos com diversos políticos da elite brasileira. Está desde entrando, conseguindo manter contato com políticos do nosso lado, né, do lado bolsonarista, que é a nossa galera. Está em grupos de WhatsApp com essas turmas, conversa individualmente com essas pessoas,
conversa também com os jornalistas do nosso lado, PH Vox, Paulo Figueiredo, tem trânsito com essas pessoas. E também conversa com liberais. E tem acesso também às pessoas que estão lá como o braço direito dessa elite liberal. E há um plano muito declarado, abertamente informado por essa pessoa. O plano é o seguinte. Tive um pequeno problema, por isso que vai ter um corte nesse vídeo. O plano é o seguinte. Querem a todo custo que Bolsonaro indique alguém para concorrer no seu lugar. E que indique alguém dessa elite liberal, dessa direita. Há um plano orquestrado, não sei se já mencionei aqui, muito organizado, como essa pessoa me informou, segundo esta fonte, muito encampado por uma elite do Partido Novo. E querem que Bolsonaro indique alguém para claramente acabar com o bolsonarismo. Estão pressionando ele para que indiquem alguém nessa condição que ele está, que ele não ia conseguir se candidatar e tudo mais, então a pressão é esta, para disputar a vaga de Jair Bolsonaro, com Bolsonaro indicando um candidato claramente seria eleito. Esses candidatos, essa elite está prometendo que vai cumprir com as pautas do Bolsonaro, né, que vai apoiar a anistia. E o plano, a traição aberta é a seguinte: tão logo o Bolsonaro indique esta pessoa, este político, e ele seja eleito presidente, imediatamente haverá uma ruptura com o Bolsonaro e seus apoiadores. Inclusive saiu agora, menos de 24 horas atrás, uma notícia de que querem travar a anistia. Essa elite formada por liberais de direita e parte do centrão, do sistema. Então, estão fazendo de tudo para negociar e sugar de Bolsonaro uma indicação para que não apoiem nada e acabem com Bolsonaro e seus apoiadores depois, inclusive permitam que o sistema vá atrás de todos eles e acabe de vez com a concorrência no Brasil. Voltando ao velho teatro das tesouras, onde uma nova direita surge, mais moderada, mas uma direita que não nos garante liberdade de expressão e nenhum compromisso com as pautas mais importantes para nós. E outro plano que eles querem impedir seria o plano bolsonarista, né? Qual que é o nosso plano? E o que tem sido falado abertamente já? Essas informações me chegaram no início da semana, e como essa pessoa já começou a articular, e tem conversado com muitas pessoas, ontem conversou com o PH Vox, tem conversado com o pessoal da mídia, para que façamos sempre, até o dia 7, esse tipo de apoio, é que essa elite liberal também não quer que a gente vá para as ruas e que a gente pare o país. Essa elite liberal sabe o risco que corre se nós pararmos o país. E o risco de pararmos o país é conseguirmos aquilo que queremos. O risco de mobilizarmos tantas pessoas como nunca antes para as ruas e para parar esse país é, de fato, conseguir o que queremos e nos alinharmos completamente com os Estados Unidos, fazendo com que o Brasil possa finalmente tomar um rumo de crescimento, acabando com essa tirania. Então, o nosso plano, e para que vocês entendam por que o Trump mandou aquela carta mencionando o Bolsonaro, por que eles têm declarado abertamente o apoio e a situação envolvendo o Bolsonaro, porque até agora está muito claro, além do projeto dos Estados Unidos envolvendo a América Latina, envolver principalmente o Brasil, é porque eles não querem mais que o risco que nós representamos, o risco geográfico, né, que nós representamos nos aliando com a China, possa continuar sendo uma ameaça. Há um vídeo que eu já prometi fazer no vídeo anterior, e vou fazer em seguida, contando todo o plano do Donald Trump.
E por que ele envolve o Brasil também? Não é por acaso. Isso tudo estava definido no plano de Trump, é um plano de governo com mais de 1000 páginas. Eles precisam e desejam muito que o Brasil se alinhe completamente com os Estados Unidos. Completamente. E isso não é de interesse dessa elite liberal. Ainda bem que até agora nós temos o apoio dos Estados Unidos e as coisas vão acontecer nos termos que os Estados Unidos quiserem. Se eles quiserem que seja Bolsonaro, eles vão querer Bolsonaro até o fim. Só que se eles entenderem que daqui a pouco outra coisa pode ser mais interessante para eles, eles que definem os termos. E uma coisa que aconteceu que pegou muito mal nos Estados Unidos, isso já foi falado inclusive pelo Paulo Figueiredo abertamente, quando eles mencionaram aquela carta para Bolsonaro, demorou bastante tempo para o Bolsonaro responder. O Bolsonaro estava conversando com pessoas, pensando como é que ele ia reagir, como é que ele ia responder, em que tom ele iria responder. Paulo Figueiredo deu ideias, ajudou a escrever a carta. Aí tem uma elite de baba-ovo que cerca o Bolsonaro e que é baba-ovo porque é a turma que só está preocupada com o cálculo eleitoral. E é a turma do deixa disso, do pega leve, do não faz assim, do tá tranquilo. Essa turma que não tem que estar lá porque prejudica o Bolsonaro e as suas tomadas de ação e decisão firmes, mas que infelizmente estão lá. Então essa carta demorou para vir essa resposta do Bolsonaro. Isso pegou muito mal nos Estados Unidos. Ela demorou, mas chegou, mas pegou muito mal enquanto não chegava, porque todo mundo estava assim, pô, escrevemos uma carta, mencionamos o presidente do Brasil, né, o maior candidato da direita, e ele não respondeu até agora. Então nós também precisamos dar uma resposta para os Estados Unidos, como povo. Nós fizemos uma grande manifestação, isso foi muito bem visto lá, como bem mencionou Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro. Só que nós precisamos demonstrar no dia 7 algo que nós não demonstramos até hoje. Os Estados Unidos têm duas formas de agir. Através do soft power, que é o poder da caneta, da influência, do bastidor, da negociação, aquela coisa que ninguém vê ele agindo, mas ele age e de repente as coisas acontecem, porque tudo já foi costurado, e é um poder muito forte. E também tem o hard power, que é o que está acontecendo na Venezuela agora. Que é quando não há condições de negociar, quando não há condições de resolver através do soft power. E aí é necessário encostar navios de guerra e enviar 4.000 militares para resolver a parada. E eu não gostaria e não quero que isso aconteça no Brasil, não quero imaginar isso acontecendo no Brasil. Porque seria uma escalada a nível Venezuela já. Então, para que a gente consiga continuar mostrando a força que estamos aqui, a indignação que estamos aqui, o plano bolsonarista, meus amigos, é pararmos o Brasil no dia 7. Só que isso ainda está sendo pouco falado, vocês vão começar a ver isto, começar a ser mais falado. Vou começar a ver e começar a ver, perdoem. Vão começar a ver isto ser mais falado nos próximos dias. Só que eu preciso também da ajuda de vocês. Nós não temos ainda nesse momento uma indignação a nível Dilma, que levou aquele sem número de pessoas para a rua. Porque naquele momento havia uma condição lá de muita indignação financeira. Estávamos numa grande crise financeira. O Brasil estava entrando em recessão. Havia o escândalo da Lava Jato, né? Petrolão. O desgoverno que já vinha sendo praticado pela Dilma. Então também havia uma crise política. E havia parte do sistema interessado em derrubar Dilma. Não há ninguém tão interessado em derrubar Lula nesse momento. Algo que nós precisaríamos muito. Então, é difícil criar um nível de indignação tão grande nas pessoas a ponto que elas partam para a rua. O próprio professor Olavo sempre dizia, o brasileiro só reconhece 2 valores, o dinheiro e a saúde. Se falar que ele está perdendo a liberdade, ele não dá muita bola. Ele aceita perder em troca de uns trocados ou de uma sensação de segurança. Nós precisamos, e esse é o plano,
mobilizar desde hoje, falar o tempo todo nas redes sociais, quem puder fazer panfleto, adesivo, distribuir em caixinha de correio. Imaginem isso como uma campanha eleitoral onde, em vez de nós buscarmos o voto das pessoas até o dia 7, nós precisamos buscar a confirmação dessas pessoas nas ruas. Esta deve ser a nossa luta, a nossa campanha, a nossa mobilização para levarmos todas essas pessoas para a rua. Nós precisamos ter no dia 7 a maior mobilização que esse país já viveu. Por isso que nos dá trabalho e é preciso ser feito desde já. Temos aí em torno de 3 semanas. E nós não podemos parar até lá. Essa pessoa que eu falei, esta fonte, ela está conversando com todo mundo e se comprometeu a conversar com deputados bolsonaristas federais, deputados bolsonaristas que são estaduais, com as pessoas da mídia, com jornalistas da mídia, para que façamos uma espécie de rádio, isso foi feito em Cuba na época do regime, ficar repercutindo todos os dias, o tempo todo, o que está acontecendo para mobilizar as pessoas e deixar muito claro de que precisamos ir para a rua. Mostrar indignação, indignar essas pessoas a ponto de que consigamos levá-las para a rua. Esse é o plano. Quem puder desde já, e aí posso procurar a arte depois, enviar e ajudar, mandar. Quem tiver condições, fazer panfleto, fazer adesivo, arte, postar em rede social, falar com pessoas, com vizinho, com mãe, com cachorro, não interessa, com todo mundo. Precisamos levar o máximo de pessoas para as ruas. Isso é o que nós devemos fazer, isso é o que nós devemos nos empenhar e que vocês começarão a ver mais forte nos próximos dias, um apelo para o dia 7. Com o dia 7 acontecendo, nós conseguimos retomar, inclusive nas pessoas que estavam desacreditadas, a importância de irmos para a rua, e dessa vez não é uma manifestação contra o sistema, não é uma manifestação para os nossos políticos, é uma demonstração de força e indignação do povo brasileiro que nós enviaremos para os Estados Unidos da América, para que eles possam olhar e dizer de fato, não, o povo está indignado. E nós podemos continuar agindo. Porque se não há indignação, se não há mobilização, é até mais difícil o trabalho deles. Porque com mais apoio as coisas se tornam muito mais fáceis e fáceis de serem negociadas. Para que a gente consiga o que a gente quer. Uma anistia que é urgente, ampla, geral e irrestrita. E Bolsonaro elegível. Prestem muita atenção nisso. Essa deve ser a nossa missão nos próximos dias. De uma forma incansável nós devemos trabalhar. Incansável. Dia a dia, todos os dias, mobilizando as pessoas para irem para as ruas. Depois que as pessoas forem para as ruas, retomando esse sentimento, fica muito mais fácil mobilizar as pessoas novamente. E se necessário parar o país, e aí parar de fato, isso se torna muito mais possível. Porque há uma cadeia de comando e uma população indignada e disposta a parar, a ir para a rua, a demonstrar e fazer volume na rua. Este volume não pode ser ignorado por mídia, não pode ser ignorado pelos Estados Unidos, não pode ser ignorado pela classe política. É uma força gigantesca que nós precisamos recuperar. Nós estamos vivendo uma situação que nunca vivemos antes. Um conflito em nível de guerra, um conflito que vai, se perdermos, nos impedir de disputar em 2026, que não vai ter anistia e que vai calar todas as vozes. Então não é só mais uma manifestação. As pessoas ficaram muito preocupadas e muito receosas e muita gente achou que não dava em nada por conta da lá cartinha do Temer, depois de 2022 e não deu nada. É agora ou nunca, meus amigos. É agora ou nunca. Precisamos mobilizar todas as pessoas possíveis para no dia 7 estarmos em peso na rua, tomar este país inteiro de verde e amarelo. Peço para que vocês compartilhem este vídeo, compartilhem a informação da mensagem, compartilhem essa mensagem com as pessoas, façam o trabalho de vocês, é um trabalho formiguinha, é todos os dias, é falando com pessoas.
Pensem como a campanha que vocês devem não agora conquistar o voto, mas conquistar a ida dessas pessoas para as ruas. Então, curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês puderem fazer, a ideia que vocês têm. Se vocês tiverem mais alguma ideia para falarmos, para mobilizarmos, para falarmos com pessoas que, assim como eu, no Instagram também tem bastante alcance, também tem bastante seguidores. Ideias para mobilizarmos e falarmos todos os dias sobre a importância e a necessidade de estarmos na rua, mostrando a gravidade do problema. Tá bem? Peço para que compartilhem. Em breve volto a falar aqui sobre esse plano do Donald Trump, falar sobre as outras notícias. E saiam daqui entendendo que nós precisamos fazer a maior mobilização que este país já viu. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.